Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Júlio Hidalgo, que é advogado, professor, especialista em direito constitucional e que veio contar para a gente sobre os livros de autoria dele. Tudo bem, Júlio? Muito obrigada pela participação. Tudo ótimo, Elisa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho. Pois é, você é especialista em direito constitucional, mas eu arriscaria dizer que você também está se especializando em linguagem para crianças, ensinar direito para criança. É por aí mesmo? É exatamente isso. Eu já estou começando a me especializar em escrever para criança e cada dia mais eu gosto, cada dia que eu faço palestra para criança, mais eu gosto dessa ideia de levar o direito para elas. Pois é, o direito é fundamental na vida de qualquer cidadão. E eu acho que assim, né? Infelizmente, as leis, como elas são elaboradas e como elas são escritas, elas são de difícil compreensão até para nós adultos, né? A criança, então, fica sem saber de nada. E aí você encontrou um caminho para falar de direito, de lei, de dever, numa linguagem que a criança entenda? Foi exatamente essa a ideia. Como professor de direito, como professor de graduação na faculdade, professor de curso para concurso público, eu percebi que às vezes os alunos aprendiam alguma coisa e aí me diziam assim, professor, por que eu não aprendi isso antes? Por que não me ensinaram isso antes? Aí eu comecei a pensar, né, por que não? Por que não ensinar desde criança, desde jovem, os direitos? É lógico, né? Tem que usar uma linguagem acessível para o público infantil. Mas a criança tem muita curiosidade, a criança gosta de aprender. Se você usar uma linguagem acessível, por exemplo, como eu faço nos meus livros com ilustrações, a linguagem mais objetiva, elas vão aprender e vão gostar do que estão aprendendo. Que bom, e é importante também porque elas vão levar isso para a vida delas e vai facilitar demais, né, Júlio? Eu começaria te perguntando sobre um livro que você escreveu, que também é em quadrinhos, né? Que fala da Constituição brasileira. É importantíssimo que o cidadão brasileiro, pelo menos, conheça a Constituição, né? Mostra pra gente. O livro é esse aqui, Constituição para Crianças em Quadrinhos, e surgiu exatamente por conta dessa ideia de que as pessoas deveriam conhecer os seus direitos. Esse foi meu primeiro livro, porque a Constituição é a lei mais importante desse país. Não adianta nada você conhecer uma outra lei se você não conhece a lei básica, que é a Constituição, que vai te dar noções de cidadania, vai te ensinar os seus principais direitos e também os seus principais deveres, né? Porque direito não é só aprender o vem a nós, também tem que aprender o direito dos outros. Então esse foi o primeiro livro que eu lancei para as crianças. E aí você se empolgou e agora você está lançando um livro que fala do direito do consumidor. E é importante a gente lembrar que numa família, eu diria que a criança é um dos grandes consumidores, não é mesmo? Exatamente. O livro é esse aqui. Código de Defesa do Consumidor. Não só é uma grande consumidora, como ela é uma consumidora precoce. E cada dia mais precoce, porque hoje em dia as crianças vão na escola, compram na cantina. Elas querem escolher o material escolar delas, elas querem escolher o caderno, elas querem escolher a roupa delas. Muitas ganham mesada e já começam a gastar o seu próprio dinheirinho nas suas coisas. Né? Compram lá o joguinho de videogame online. Só que elas eram consumidores, pelo menos consumidoras até agora, que não tinham onde buscar os seus direitos, onde aprender os seus direitos. E aí foi pensando nisso que eu escrevi o Código de Defesa do Consumidor para as crianças, que agora elas têm onde buscar os seus direitos. E o que eu acho muito importante, você me permite, replicar esses conhecimentos até dentro da própria família. Porque eu não tenho dúvida que quando a criança aprende, ela vai acabar ensinando os adultos dos seus direitos. Isso é fantástico, porque acaba disseminando, né, a importância de ir atrás do próprio direito, de saber como fazer as coisas, quem procurar. Mas para escrever um livro desse tipo, é fundamental que se dê exemplos, né, de situações corriqueiras, para que a criança possa ter esse entendimento, né? Sim, sim. Aliás, o livro é um livro de exemplos. Como é que eu elaborei esse Código de Defesa do Consumidor para crianças? Por meio de histórias. Então, todo ensinamento tem uma criança envolvida em uma determinada história. Tem a criança, por exemplo, que vai com a mãe no supermercado, pega um pacote de bolacha, e aí surge uma situação, e aí a mãe ensina tudo que a embalagem tem que trazer,
tem o garotinho que quebrou o controle remoto dele, ele vai com o pai na oficina autorizada porque estava na garantia, e aí ele aprende quais são os direitos dele quando um produto dá defeito. Né? São todas essas situações. A própria história já é um exemplo do cotidiano do que pode acontecer com uma criança em relação aos seus direitos de consumidor. Que ótimo, acho muito interessante que agora o público infantil tem a possibilidade de conhecer melhor a lei do consumidor, porque ele é um consumidor em potencial. Parabéns, viu, Júlia Hidalgo, por esse trabalho que você realiza. Foi um prazer conversar com você. E quem quiser um dos seus livros, como faz? Bom, o primeiro que o prazer é meu. É a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, de estar apresentando às pessoas o direito para as crianças. É sempre uma oportunidade bem-vinda. Então, muito obrigado a você por essa oportunidade. Os livros podem ser adquiridos por meio direto do meu site. O endereço é www.juliohidalgo, tudo junto, juliohidalgo.com.br. Legal. Eu vou deixar até aqui na descrição para que as pessoas não tenham dificuldade, porque é importantíssimo que a gente faça com que essas crianças conheçam as leis, se interessem por elas, para que a gente tenha um país cada vez melhor. Obrigada, Júlio. De nada. Até mais. Tchau, até mais.